Oi meninos, boa tarde. Tentei de todas as maneiras ontem, acabou não dando certo de eu gravar, porque cada hora era um barulho diferente, mas agora acho que dá certo. Bom, a proposta aqui na verdade é falar um pouco sobre como habitualmente a gente tem, independente dessa questão da pandemia e tudo mais, qual seria o trâmite e o porquê que na verdade eles estão pedindo esse vídeo. Geralmente a gente envia um resumo do jeito que vocês realizaram. Aqui eu estou deixando de fundo, né, o modelo de um resumo. Depois de aprovado, vocês têm que estruturar o painel e nesse painel vocês têm 5 minutos de apresentação. Então, vai ficar exposto esse painel num espaço. Nós temos aí um ou dois professores, pós-graduandos que são pessoas responsáveis por fazer a arguição desse trabalho, e vocês ficam ali disponíveis para que esse avaliador chegue, questione o que ele julga pertinente, né? Mas antes disso, vocês fazem uma apresentação. Então, nessa apresentação, dentro desses 5 minutos, vocês vão expor tudo referente ao trabalho de vocês, e após essa apresentação, essa pessoa vai perguntar o que ela julgar pertinente e sanar as dúvidas que ela julgar necessário. Como, na verdade, a gente não tem, né? Não tem acontecido, na verdade, esses eventos presenciais, eles fizeram uma adaptação para o virtual. Então, é enviado do mesmo formato, né, o resumo, aquela quantidade limite de caracteres, era 250, se eu não me engano, palavras. É feita uma avaliação. E aí, por que eles estão pedindo vídeo? Né? Porque como toda essa apresentação vai ser feita, né, via plataforma, se destinasse a todas as pessoas o tempo de 5 minutos para realizar essa apresentação, a gente tem um risco muito maior, e infelizmente a gente tem percebido cada vez mais isso, né? De falhas técnicas, problemas no computador, problemas no microfone, problemas no Wi-Fi, enfim. Então, para reduzir isso e para eles terem, na verdade, aí, né, um cumprimento oficial dos 5 minutos necessários para a apresentação, eles já estão pedindo esse vídeo. Do jeito que veio descrito lá, eles vão dispor esse vídeo, aí os avaliadores eles vão poder arguir, e durante essa arguição vocês precisam, ou quem for, na verdade, o relator, precisa estar online para responder essas possíveis dúvidas dos avaliadores. Tá? Então, isso aí só fazendo um panorama geral. Bom, vamos aproveitar aqui, esse é um resumo do que os meninos mandaram em 2019, né, do mesmo jeito, mesmo formato, a mesma estruturação do que vocês enviaram agora. Aqui nós temos um resumo onde ele tem aquela quantidade de palavras que eu já comentei acima, não pode ter figuras, não pode ter tabelas, não pode ter quadros, não pede referência, né, ele tá bem conciso. Na hora de vocês produzirem o painel, vou pegar um outro exemplo aqui, o que vai mudar? Esse mesmo resumo, né, que é aquele mesmo que eu mostrei ele para vocês em Word, nós vamos apresentá-lo numa estruturação diferente. Então, ele tem um formato, então ele sai do Word, ele vem para o PowerPoint, dentro das dimensões que são padronizadas pelo congresso em questão. Aqui a gente está falando do como, mas vale essa explicação para todos os outros. O que vai acontecer? Eu tenho condição aqui de ampliar, então eu vou trabalhar com aquilo que eu tinha lá no meu resumo, e aqui eu vou fazer uma ampliação, vou ter condição, né, de trabalhar com mais elementos do que aqueles que foram expostos no resumo. Então eu posso ampliar a minha introdução. O objetivo é um item que geralmente, aqui, esse aqui acho que não foi um final, a gente não modifica. Materiais e métodos. Se lá ficou bem sintético, eu lembro que muitos dos de vocês eu tinha pedido para colocar, e coloca só revisão da literatura, porque a gente não tem muito espaço. Então, aqui vocês podem fazer uma ampliação, trabalhar, né, com quais foram as bases que vocês utilizaram, se usaram como critério de inclusão ano de publicação, publicação na íntegra, se foi feita uma limitação por
língua e tudo mais. Então, todos esses elementos podem ser colocados aqui em materiais e métodos. Os resultados, que é, na verdade, o grande ponto, né, que chama mais atenção aí do trabalho de vocês. Esses resultados vocês vão pegar, aproveitar o que foi descrito, e aqui vocês podem agora utilizar outros recursos, como quadros, tabelas, figuras, né, elementos. Vou passar alguns outros aqui, ó, por exemplo, dos meninos que alguns a gente fez gráficos. Tudo vai depender literalmente do que é possível ser desenvolvido com o trabalho de cada um, né? É importante, não é obrigatório, mas é importante nós trabalharmos com gráficos, figuras, quadros e tudo mais. Como vocês estão trabalhando com revisão, né? Alguns podem trabalhar com quadro para trazer as principais. Lembra que naquela primeira orientação que eu fiz aquela diferença que eu falei, acaba sendo tudo muito dicotômico. Positivo, negativo, melhor, pior, ou situações adequadas e inadequadas. Então, são elementos que vocês podem trabalhar com quadros, como esse. Assim como vocês podem, de repente, encontrar uma figura, tentando-se que não necessariamente essa figura precisa ser produzida por vocês, né? Aí só aquela atenção de dar crédito da onde vocês estão extraindo essas imagens, né? Qual é a fonte e tudo mais. Vocês podem, por exemplo, incorporar uma figura que sintetiza tudo isso que vocês estão descrevendo. Então, vamos pensar, quem está falando com a classificação de Hobson. Posso pegar aquela figura que tem no próprio material da Organização Mundial de Saúde ou algum outro, ou produzir um que me mostre todos os critérios que são ali elencados. Quem está falando de público e privado, também dá para trazer alguns elementos aí ou figuras existentes. Quem está falando de o fato de ser um estudo de corte, então trazer aquela figura clássica que a gente tem da epidemiologia, né, referente ao estudo de corte e à pirâmide de evidência. Então aí a gente pode trabalhar com N's, posso ter uma, ou por exemplo, dependendo, a gente pode trabalhar com duas figuras, quadros, enfim. Tá? Então é necessário a gente ponderar e pensar um pouquinho o que é que vai ser usado nesse aqui. As conclusões, assim como os resultados, pode ser estendido. Então, de repente, na conclusão trabalhou com um parágrafozinho bem conciso. Aqui é o momento oportuno de dar uma estendida nisso. Aqui, utilizar a bibliografia, né? Só precisa verificar se no edital eles estão trabalhando com referência bibliográfica ou bibliografia, porque na BNT a gente não trabalha mais com referência bibliográfica, mas se o congresso em si está utilizando essa terminologia, a gente mantém, tá? Aqui não são todos os artigos ou publicações que vocês utilizaram. Aqui são aqueles que estão mais direcionadamente, né, sendo evidenciados aqui no painel que vocês estão apresentando. É porque eu usei essa figura dessa referência, ou eu estou trazendo um número que é daquela outra referência, lembrando-se que vocês não fazem citação, tá? Não vai trabalhar com citações aqui, vocês elencam a bibliografia. Essa parte final, até tentei localizar, deixa eu ver se no do azul também não tá. Esses aqui eu acho que não são os finais. Mas de forma geral, o que eu peço aqui, ó, no finalzinho, então tem o nome da instituição, né? Então a gente vai colocar Estácio, vai colocar Idomed e vai colocar PIBIC, porque aí vocês têm como órgão de fomento. Importantíssimo também, né, na hora de vocês realizarem a apresentação de vocês, reforçarem isso, tá? Então aqui eu falando só um pouco do painel. E a apresentação? Uma apresentação de 5 minutos, então nesses 5 minutos vocês vão ter que destinar tempo, gente, tá saindo um som da minha cachorra roncando aqui do lado. Vocês vão ter que destinar tempo para aquilo que é importante. É importante a introdução? Professora, é importante. Mas você está trazendo alguma coisa nova, diferenciada e tudo mais? Não, porque a introdução, o propósito dela é te situar, né? Então, não tem o porquê ficar lendo
tá? A proposta da apresentação não é ler o que está aqui no painel, e sim você trazer de uma forma bem sintética e mais enfática o geral do seu trabalho, tá? Então, você não vai ficar assim, ai, minha introdução, meu objetivo, meus materiais e métodos, a proposta não é essa, né? Então, no momento da apresentação, né, você, né, qual o seu nome, sou fulano, sou aluno do 2º ano do curso de Medicina, do Centro Universitário Estácio, de Ribeirão Preto, agora eu acho que está como IDOMED, a gente precisa só certificar certinho a terminologia usada adequadamente hoje, né? O resumo em questão intitula-se tal, né? A proposta, na verdade, é trazer uma situação geral, mais ampliada, ou mais pormenorizada sobre a situação do parto, vivenciada entre instituições públicas e privadas, enfim, traz o panorama geral, né, do que vocês estão querendo apresentar. Esse resumo, ele, na verdade, né, é uma parte inicial de um projeto que ele é financiado, é um projeto com autorização, não, fugiu o termo. É no sentido de que ele foi aprovado, com aprovação PIBIC, né, já tramitando pelo Comitê de Ética, e aqui como propósito a gente traz, ou grande proposta aqui em questão, é trazer alguns elementos chaves do que está sendo discutido nesse projeto de pesquisa. É importante vocês reforçarem a questão de que ele é um projeto de pesquisa, não focando no projetão, tá? Focando no projeto específico de cada um de vocês. Calma, João, que eu vou falar sobre a sua parte, tá? Então, meninas, na hora de vocês trazerem que é um projeto de pesquisa aprovado, financiado e tudo mais, lembre-se sempre, se isso for questionado, vocês vão trabalhar com aquele projeto, aquele título, na verdade, que é do subprojeto de vocês, tá bom? Uma vez falado isso, então que foi feito esse levantamento para dar todo o embasamento, a sustentação para a pergunta de pesquisa, a estruturação propriamente dita do projeto, né? Aí vocês podem focar no objetivo. O objetivo, então, aqui em questão é a gente identificar tais e tais situações. Para isso, fizemos um levantamento bibliográfico, onde foi utilizado algumas bases. Não precisa de vocês ficarem falando quais são as bases. Lembre-se sempre, vai estar o painel, o slide, que seja aqui, né, sendo reproduzido junto com o que vocês estão falando. Então, a pessoa que está ouvindo, ela tem plena condição de ler ali, olha, foi de 2005 a 2014, eles utilizaram Cielo, CAPES, PubMed e Bireme. Então, não precisa de vocês perderem alguns segundos, né, descrevendo quais foram essas bases. Vocês podem falar de forma geral, e de repente complementar conforme apresentado, conforme descrito, conforme, né, identificado aqui no painel. Então, sempre remetendo a esse avaliador a olhar coisas que estão aí e que você não precisa destinar tempo para falar, tá? O tempo maior, literalmente, aí da sua apresentação, desses 5 minutos, ele tem que ficar para os seus resultados, que é ali que você está vendendo o teu peixe, né? Então, traz quais foram os principais resultados apresentados, né? Se você tiver com quadro, figura, gráficos ou tudo mais, centralize nisso, porque a proposta de incorporação disso é de síntese, né? Então, de forma geral, após a leitura de todos esses artigos, foi possível trabalhar com 2 grandes temas, onde vou fazer uma exemplificação pelo painel que está aqui, né? Então, após o levantamento, né, bibliográfico nessas bases aqui apresentadas, conseguiu-se, na verdade, aí separar em 2 grandes temas, onde nós temos as indicações absolutas e relativas para a realização de cesáreas de urgência. Quando focado especificamente às cesáreas absolutas, nós conseguimos identificar nesses artigos que os principais pontos ali elencados foram sofrimento fetal, descolamento de placenta e alguns outros, não precisa ler todos, né? E alguns outros como aqui elencados.
Já as relativas, a gente tem, né, uma direcionalidade para desproporção cefalopélvica, a questão de líquido amniótico meconial, transtorno hipertensivos da gravidez, algumas doenças próprias da gravidez, distócia de rotação, parada de dilatação e de descida. Então, quando faz-se a junção, né, dos resultados apresentados por esses artigos no nosso levantamento bibliográfico, de forma sintética, apresenta-se esse resultado. Com isso, conclui-se que, e aí vocês fazem a conclusão, não precisa falar de referência bibliográfica, tá? Vocês finalizam aqui com a conclusão e a referência ela tá ali para quem quiser ler, visualizar e tudo mais, tá? Acho que de forma geral, basicamente é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês conseguem me enviando. Eu só queria fazer, na verdade, até para eu testar também, tá, gente? Porque o meu aplicativo, tanto é que ontem eu perdi um tempinho, porque eu tive que atualizá-lo, já fazia um tempo que eu não usava, e aí foi bom também para eu já conseguir fazer essa atualização aqui, tá certo? Beijos!